Muito bem, nós vamos seguir falando sobre as eleições nos Estados Unidos e outros assuntos aí referentes à política externa, porque está conosco agora e nos concede uma entrevista exclusiva aqui em Os Pingos nos Is, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Boa noite, ministro. Em primeiro lugar, antes de mais nada, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui no programa. Prazer recebê-lo. Boa noite, uma alegria estar com vocês aqui. Ô, ministro, vamos falar então sobre o processo eleitoral nos Estados Unidos. O que o senhor achou das declarações de ontem do candidato democrata Joe Biden? Ele citou o Brasil, prometeu um fundo de 20 bilhões de dólares e ameaçando retirar esse dinheiro caso as queimadas continuem aqui no Brasil, né? Atribuiu essa culpa das queimadas ao governo brasileiro e fez essa ameaça, insinuando ali que retiraria financiamento. O que o senhor achou dessas declarações? Isso, de alguma forma, ameaça a soberania brasileira, ministro? Eu achei, antes de mais nada, que o Joe Biden está mal informado, né? Eu acho que isso é normal, assim, com tantos temas, né? As pessoas, não sei quem assessora ele nesses temas de meio ambiente, não deu a ele as informações corretas a respeito do que é a situação ambiental no Brasil. Então, ele visivelmente está com aquele estereótipo de que né, há um desmatamento, assim, sistemático no Brasil, né? A primeira coisa que está totalmente equivocada. Preocupou porque, né, a gente lê ali no que ele falou, nas entrelinhas, ouve no que ele falou, um grande nível de falta de informação, né? Isso, evidentemente, preocupa porque, né, a perspectiva de ser o líder dos Estados Unidos sem a informação correta sobre o que é o meio ambiente no Brasil e o que fazer, claro, para continuar preservando a floresta, que é em grande parte preservada no Brasil, como a gente sabe, né? Então, eu acho que a diferença que eu vi nesse caso, e pelo que a gente tem conversado com a administração Trump, é que, nesse, como em muitos outros pontos, né, eu acho que o presidente Donald Trump entendeu o Brasil, entendeu o que é esse novo Brasil, que o presidente Bolsonaro está construindo, que nós estamos ajudando a construir, que o povo brasileiro está construindo, sobretudo. E eu acho que o ex-vice-presidente Joe Biden, agora candidato, infelizmente ainda não entendeu o Brasil, não entendeu esse tema, né? Eu acho que é uma leitura que parte... E é curioso quando a gente compara Brasil e Estados Unidos, porque acho que o mesmo tipo de desinformação e o mesmo tipo de desentendimento que existe a respeito do Brasil, que nós estamos vivendo hoje, existe a respeito também da administração Trump nos Estados Unidos, né? Eu acho que há pessoas que, tanto no Brasil quanto fora, não querem que esse Brasil dê certo, não querem que o Brasil dê certo com o nosso presidente, com o nosso programa. Então, fazem de tudo para que parecer que não está dando certo, quando, evidentemente, que o país está indo nos trilhos e em todas as áreas, né? E eu acho que talvez semelhante com... Sempre, qualquer comparação ela é meio precária, mas com a enorme má vontade que existe, também na imprensa internacional, contra o presidente Donald Trump, né? Eu acho que há pessoas realmente que não conseguem reconhecer o que tem sido feito. Mas, enfim, isso é uma questão para os americanos, é claro, né? Mas na nossa relação Brasil e Estados Unidos, nós temos feito muitas coisas, inclusive no meio ambiente, né? Por exemplo, nós vamos lançar agora, no começo de outubro, uma declaração conjunta sobre temas ambientais, Brasil e Estados Unidos, onde nós nos propomos a trabalhar em temas de investimentos na Amazônia, inclusive, investimentos sustentáveis, evidentemente, porque isso é uma grande, talvez, mudança de perspectiva, que a gente tem que falar, claro, de proteção, mas também tem que criar empregos, venda para a população amazônica, e falar de, enfim, claro, biodiversidade, como manter e aproveitar a biodiversidade para também gerar empregos, coisas desse tipo. Na verdade, desde o ano passado, nós já estamos falando com os Estados Unidos, né? Então, esse é o tipo de exemplo que pode ser feito entre os dois países, bilateralmente, e que a partir de uma percepção correta do que é a nossa realidade. Ministro, mais uma pergunta agora, Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Boa noite, ministro. A pergunta é sobre a hipótese de vitória do candidato Joe Biden nas eleições americanas. O Brasil está a caminho da OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma espécie de um clube para países que cumprem determinadas exigências e então tem um aval, tem uma categoria na comunidade internacional, ou seja, um ingresso importante, e o aval para isso veio do governo americano pelo Donald Trump. Como é que o senhor acha que ficaria esse processo se o Trump perder a eleição?
Olha, eu espero que esse, como vários outros avanços que nós temos conseguido com os Estados Unidos, se preservem, porque eles são do interesse do Brasil, mas também dos Estados Unidos. E, no caso, também da OCDE. O fato de passar a ter um país como o Brasil na OCDE é bom para a organização, é bom para todos os países que lá estão, inclusive para os próprios Estados Unidos. Por quê? Porque é uma das 10 maiores economias do mundo, faz uma diferença que essa economia, no momento em que está mudando de modelo, né, adotando finalmente um modelo de economia de mercado moderno, competitivo, faz uma diferença que essa economia passe a ser membro da OCDE. Né? Quando existem aí pelo mundo outros modelos que competem com esse, que no fundo é um modelo ocidental, que não é ocidental geograficamente, porque tem o Japão, tem Coreia, tem Austrália. Né? Isso acho que é do interesse de todos aqueles que esposam esse modelo de economia de mercado com democracia liberal. Né? Isso, portanto, assim como os avanços comerciais, os avanços na área de defesa, de segurança, com os Estados Unidos, que nós temos obtido na área tecnológica, tudo isso eu acho que qualquer governo americano terá interesse em preservar. Né? Então, isso à luz do que a gente falou antes, dessa declaração ontem no debate, que sempre é um debate, né? Então as coisas são mais superficiais, de toda forma. Mas o que foi falado pelo Joe Biden é um pouco um contraste, mas eu acho que o problema é esse, é a falta de informação. Eu tenho certeza que, né, se houver um governo democrata, se Joe Biden for eleito, a relação com o Brasil será baseada não nesses estereótipos, nesses rótulos que andam por aí, mas na realidade do que já é a relação. Tenho certeza que não vão destruir os alicerces que nós estamos lançando, as colunas que nós já estamos erguendo. Não será de interesse americano, certamente não será de interesse brasileiro. Então, como em tantas coisas, é a questão da verdade, né? Chegar na verdade dos fatos, em cada área, onde estão os interesses. E isso, como eu digo, nós estamos construindo uma relação com os Estados Unidos de longo prazo, claro, com perspectivas já de ganho de curto prazo, mas eu tenho certeza que qualquer governo americano enxergaria isso, esse conjunto de iniciativas e esse novo espírito da relação Brasil-Estados Unidos como algo a ser mantido. Pergunta agora de José Maria Trindade, por favor, Zé. Salve, ministro. Ministro, eu tenho ouvido no Congresso Nacional, evidentemente, ideias da oposição de que as relações entre Brasil e Estados Unidos, na verdade, elas são entre Brasil e Donald Trump. O senhor acha que se houver uma mudança no comando dos Estados Unidos, por exemplo, se o Joe Biden ganhar, haverá uma mudança substancial nessas relações, ou não é verdade que a ligação do presidente Jair Bolsonaro maior é com Donald Trump? Olha, hoje em dia, uma relação entre dois países desse porte, ela sempre se vale muito quando há uma boa relação entre os líderes, né? Isso até é interessante, assim, essas teorias da história de que nada depende do indivíduo, né? De que tudo são as forças econômicas ou sociais. Isso é muito desmentido quando a gente vê as coisas realmente acontecendo e vê a diferença que faz a qualidade de liderança, no caso, a liderança dos presidentes Bolsonaro e Trump em criar uma nova relação do Brasil e Estados Unidos. Né? Isso é algo que é concreto, tem se concretizado em iniciativas, em projetos. O que nós sempre temos dito é o seguinte: nós não vamos deixar de fazer as coisas pela hipótese que sempre existe numa democracia de que o governo do outro país vai mudar. Né? Então, a gente trabalha, senão a gente vai estar trabalhando sempre num mínimo denominador comum que não leva tão longe. Então, com os Estados Unidos, claro, nós estamos nos beneficiando dessa ótima relação entre os presidentes, que parte de uma afinidade muito grande, de visão de mundo, de também acho que uma coincidência de coragem de ter uma visão nova para os seus países, de enfrentar problemas de frente, de não se guiar nesse caso, tampouco por estereótipos, não se guiar por palavras de ordem, por jargões, mas realmente fazer alguma coisa, né, concreta pelos seus países. Acho que é algo que eles têm em comum. Então, estamos aproveitando isso, os presidentes estão aproveitando isso para determinar avanços. Na reunião última que eles tiveram em Mar-a-Lago, em março, determinaram que haveria um pacote comercial, por exemplo, entre outras coisas, né? Um pacote comercial ainda esse ano e depois uma parceria econômica de longo alcance,
longa envergadura, digamos. Isso vai se concretizar, esse pacote comercial, nós estamos aí finalizando acordos regulatórios muito importantes e estamos já pensando como é que pode ser essa estrutura de uma parceria econômico-comercial, né? Então, há resultado, né? A partir dessa interação, isso é uma coisa que nasceu ali, os dois sentados lado a lado em Mar-a-Lago, ali no jantar, falando das coisas, e faz uma diferença essa liderança. Quando você tem a voz dos presidentes, isso faz uma diferença enorme, né? Ainda mais no caso de uma relação que padecia de um ar meio viciado, aí acho que sobretudo por causa de atitudes do Brasil, né, uma tendência de não querer fazer as coisas com os Estados Unidos, de uma desconfiança muito grande, que precisava ser superada. E ela só é superada quando há liderança, né? Eu sempre digo isso, liderança é quando você faz uma coisa diferente, né? Liderança para fazer o que todo mundo já fez e fazer igual não é liderança, né? E isso, então, está muito claro nos dois presidentes. Então, claro, se houver uma mudança na liderança americana, haverá, claro, a questão da química, não sei como é que seria entre os dois presidentes, mas já teríamos construído bases muito interessantes, que, como eu disse, eu acho que não vai ser de interesse de um eventual presidente democrata, do Joe Biden, no caso, nessa hipótese de jogar fora. Então, enfim, a nossa relação é com os Estados Unidos e a relação é também do presidente Bolsonaro com o presidente Trump, né? Então, dizer que a relação é com Trump, enfim, a relação de qualquer dois países importantes é entre seus líderes também, né? Por isso que os líderes são eleitos pelos seus povos, senão você botava um programa de computador lá, botava um robô para fazer sempre a mesma coisa e, né, não faria diferença. Mas, enfim, então é um pouco uma coisa que não leva a nada dizer que a relação é com Trump ou é com os Estados Unidos. Bom, a relação é com Trump e é com os Estados Unidos, e os avanços que estão sendo feitos, que serão ainda feitos, muitos mais, tenho certeza, serão entre Brasil e Estados Unidos, em benefício do povo brasileiro e do povo americano. Agora a pergunta, ministro, é da Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Boa noite, ministro. No CPEC em Washington, em fevereiro, os republicanos, Mike Pompeo estava lá, o secretário de Estado, o próprio presidente Donald Trump, eles foram muito enfáticos ali na defesa ali da luta contra o socialismo, né? E no último discurso do Estado da União do Donald Trump no Congresso americano, o Guaidó estava lá e Donald Trump disse que Guaidó era o representante ali venezuelano, e agora, recentemente, nós vimos Mike Pompeo visitando, né, o Brasil em companhia do senhor. Diante de tantas notícias distorcidas aí na mídia, né, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aí também condenando essa visita do secretário de Estado, Mike Pompeo, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco melhor para a gente o que foi essa visita do secretário de Estado, Mike Pompeo, ao Brasil. Ótimo, ótimo. Então, foi, antes de mais nada, uma visita para prestigiar e mostrar ao mundo, enfim, dar visibilidade à Operação Acolhida, que é um grande esforço do governo brasileiro de que a imigração venezuelana, das pessoas que fogem da ditadura Maduro, não virasse um caos, não transtornasse completamente a vida de Roraima e de outras regiões, né? E, ao mesmo tempo, dar um tratamento de solidariedade a esses venezuelanos. Isso tem sido feito, né? É considerado talvez o melhor programa de imigrantes e refugiados desse tipo do mundo, e em grande parte com apoio americano, apoio financeiro, através das agências internacionais. Os Estados Unidos já doaram 80 milhões de dólares para essa operação, o governo brasileiro já gastou 400 milhões de dólares, é uma operação, né, de alto custo, portanto, como se vê, e a contribuição americana é muito alta. Então, tudo aponta para a naturalidade de que nós visitássemos, como fizemos em conjunto, a Operação Acolhida, onde temos esses interesses em comum. E, ao mesmo tempo, que assinalássemos o interesse que nós temos em comum, Brasil e Estados Unidos, como os dois maiores países das Américas, e na volta da Venezuela à democracia, já que o regime Maduro, que ainda subsiste lá, de alguma maneira, é uma ameaça permanente à segurança, à própria democracia, é um regime que está associado aí ao narcotráfico, ao terrorismo, ao crime organizado, à corrupção.
algo que, né, faz parte também de um projeto mais amplo, como a gente sabe, que já existiu na América do Sul, que ainda tenta voltar e colocar a cabeça de fora em outros lugares, e que, portanto, ameaça toda a região, que, no fundo, chamamos de várias maneiras, né, mas é o socialismo do século XXI. Então, aí que você falou da questão de também chamar as coisas pelos nomes, né, como foi feito no CIPEC, né. É curioso porque quando parecia que a Venezuela de Chávez estava dando certo, com o petróleo alto, as pessoas, né, dessa linha aí falavam, olha aí, isso é o socialismo do século XXI, é um novo modelo para a América Latina, para o mundo. Agora que, né, as pessoas estão passando fome e fugindo, né, 15% da população venezuelana já teve que fugir do país, ninguém mais fala que é socialismo, né? Alguns até falam que é um regime de direita, né, o que é ridículo, né? É curioso, né, a esquerda como gosta de se desfazer dos seus fracassos. É um regime de esquerda, é um regime apoiado por outros regimes de esquerda, é um regime socialista, né? Venezuela é um retrato do socialismo, não tenho a menor dúvida disso. Bem, mas então, voltando à visita. É uma visita que fez parte de toda uma coordenação que nós temos tido com os Estados Unidos, com outros países, para defender, trabalhar pela volta da democracia na Venezuela, de maneira pacífica, evidentemente, né? Um dos grandes canais que nós tivemos e temos para isso foi o reconhecimento do governo legítimo de Juan Guaidó como presidente interino, de acordo com a própria Constituição venezuelana. Apoiamos isso desde o começo, né? E, então, para quem fala de usar força, bom, na verdade, nós estamos apoiando o direito contra a força, porque, né, pelo direito, pela Constituição venezuelana, o presidente é Juan Guaidó, né? Pela força, quem tem as armas, quem tem as milícias, quem tem o aparato de repressão do Estado, aí é a ditadura de Maduro, né? Então, quem que apoia a força, o uso da força ou não, acho que claramente quem apoia Maduro, explícito ou implicitamente, apoia o uso da força, né? E nós estamos apoiando aí o direito internacional, a Constituição venezuelana, né? Essa visita se inscreveu também, portanto, no mandato da nossa Constituição, da Constituição Federal, artigo 4º, princípios que regem o relacionamento internacional do Brasil. Está lá, independência nacional. Nós temos que defender a independência, a soberania, né? Você tem um narco-estado do outro lado da fronteira, apoiando terrorismo e tal, não acho que seja muito legal para a nossa independência e soberania, né? Prevalência dos direitos humanos, né? Está lá, na Constituição. Então, tinha acabado de sair um relatório devastador sobre a situação de direitos humanos na Venezuela, dizendo que Maduro, ministros do governo Maduro, cometem crimes de lesa humanidade, né? Então, o Brasil vai se calar diante disso? Está lá na Constituição, não podemos nos calar. Prevalência dos direitos humanos, né? E assim vai, autodeterminação dos povos. Onde é que está a autodeterminação do povo venezuelano se ele não pode ter uma eleição conduzida por autoridades eleitorais independentes, onde os partidos de oposição são proscritos, onde grandes figuras de oposição são intimidadas ou presas ou torturadas, né? Cadê a autodeterminação? E assim vai, né? Foi uma visita para cumprir a Constituição brasileira, do nosso ponto de vista. Augusto. Ministro, boa noite. Uma eventual mudança do governo americano pode influenciar de alguma maneira, pode modificar de alguma forma a política adotada pelo Brasil em relação ao regime Maduro ou não? Olha, teria que ver qual seria a atitude do próprio governo americano. Não vai mudar a nossa atitude, porque a nossa parte de uma convicção de que é preciso fazer algo pela democracia na Venezuela. E os Estados Unidos têm sido um parceiro fundamental nisso, assim como vários outros países latino-americanos, alguns países de outras regiões, né? Se haveria uma atitude diferente por parte dos Estados Unidos, se eles passariam a ser mais brandos, digamos, em relação a Maduro, não sei, seria lamentável se isso acontecesse. Não creio que aconteça, porque todos os sinais são de que os políticos democratas têm o mesmo tipo de preocupação que os republicanos. Houve debates no Congresso americano sobre isso, ficou claro que há a mesma percepção do caráter intolerável do regime Maduro na Venezuela, tanto por parte de republicanos quanto democratas, né? Agora, claro, é um país com o peso que tem, os Estados Unidos, se por acaso mudassem, seria, enfim, uma perda, digamos, para todo esse movimento de tantos países em favor do povo venezuelano, seria lamentável, mas eu não acredito que isso aconteça, não.
Ministro, falando um pouco sobre a pandemia, o senhor acha que a China falhou no controle do coronavírus assim que surgiram os primeiros casos por lá? E se, na avaliação do senhor, houve uma falha, uma má gestão sanitária por parte da China nessa crise, o senhor acha que a China deveria ser responsabilizada e de que maneira poderia haver uma retaliação da comunidade internacional, ministro? Olha, eu não teria condições de avaliar, condições técnicas, inclusive, de avaliar, né? O que nós temos falado muito é que é preciso uma reforma da OMS, né? Eu acho que a OMS, ela sim falhou e deu informações desencontradas, recomendações desencontradas em vários momentos, e é preciso que haja um estudo, né, internacional, inclusive com participação da OMS, sobre como foi a origem do vírus, a propagação, não para retaliar ou qualquer coisa que seja contra a China, de forma nenhuma, mas para entender a doença, entender o vírus, entender, as pessoas falam, pode vir uma outra onda, o vírus, né, se manifestar de novo, ainda não está longe de estar, aparentemente, né, totalmente entendido o comportamento do vírus, propagação, etc., né? Então, eu acho que isso sim que é necessário, né? Que haja... Bom, se surgiu na China, é preciso que se pesquise na China. A questão da origem do vírus e a questão da propagação inicial em benefício do próprio conhecimento científico que existe, em benefício das políticas que os países podem ter, né? Eu acho que realmente houve, né, muitas tergiversações aí da OMS naquele começo, tem propagação entre humanos, não tem, precisa usar máscara, não precisa usar máscara, tem que proibir viagem, não tem que proibir viagem. Isso foi grande parte do problema da confusão e da demora, muitas vezes, em reagir. OMS, o senhor confia Na OMS? na Organização Mundial de Saúde? Sim. Não, ela precisa de uma grande reforma para voltar a ser confiável pela população mundial. Uma reforma, inclusive, no sentido de, tanto de mais transparência, mas no sentido de que qualquer organismo internacional desse tipo, ele é formado pelos seus Estados-membros, né? O secretariado, ele responde aos Estados-membros, né? Não é uma coisa independente e não tem poderes supranacionais, né? Claro que a gente fala de reforma da OMS, pode estar falando de coisas diferentes. Tem alguns que querem uma reforma para dar mais poder à OMS e algum tipo de mandato supranacional, que eu acho um absurdo, porque né, ela provou que, né, ou mostrou que tem sérios problemas. Então, vai dar mais poder ainda? Não. Eu acho que também tem o problema de uma falsa percepção. Isso está muito difundido hoje aí em vários debates internacionais, eu escuto muito isso. Olha, problemas globais requerem soluções globais. Então, o coronavírus é um problema global, então tem que ter solução global, e para isso você precisa de um organismo global se impondo de alguma maneira aos países, relativizando, acabando com soberanias em determinadas áreas. Bem, isso é uma falácia, porque o fato de global é um adjetivo, quer dizer, é um problema, nesse caso, que atinge praticamente todos os países do mundo, né? Então, mas ele requer uma solução única? Não sei, né? A própria OMS já reconheceu, né, daquela maneira confusa deles, que países em desenvolvimento, né, países, por exemplo, como o Brasil, que tem a quantidade de trabalhadores informais que nós temos, tem que ter políticas diferentes de países que não têm esse volume de trabalhadores informais, que tem uma rede de seguridade social muito maior, etc., né? Então, né, a realidade epidemiológica pode ser diferente, é diferente nas regiões brasileiras. É curioso porque, né, no Brasil, né, o próprio Supremo Tribunal determinou que os estados têm a faculdade de determinar suas políticas. Então, se no Brasil não há uma solução global, pelo próprio entendimento do Supremo, de que, né, cada estado tem que ter, pode ter, deve ter uma política própria, por que então impor a todos os países do mundo uma política única a partir da OMS? Né? A OMS pode ser excelente, ter excelentes cientistas, mas não tem todos os cientistas do mundo e não tem necessariamente os melhores. E, às vezes, como é que é essa coisa de ciência, né? Pode ter 80 cientistas dizendo uma coisa, se tiver um dizendo outra, e aquele um tiver razão, ele que tem razão, né? Não é uma questão estatística, muito menos uma questão política, de atribuir, se os países atribuírem à OMS um poder, ela então vai ganhar uma onisciência divina? Não adianta. Não é assim, né? Vai, sim. Vamos usar mais uma pergunta para fecharmos. Nosso tempo está quase esgotado. Guilherme Fiuza, por favor, Fiuza.
Pois é, ministro, voltando à relação do Brasil com a China, né, dentro desse contexto em que, de fato, o vírus veio de lá, o país foi, no mínimo, negligente, né, na proteção das suas fronteiras, não reconheceu o contágio, o surto, que virou pandemia, certamente a partir de uma omissão daquele país. Essa crítica foi feita em várias partes do mundo e no Brasil também. E quando essas críticas começaram a fazer aqui no Brasil, a Embaixada da China no Brasil teve uma postura bastante hostil, até em relação a autoridades brasileiras, né? Nós vimos, inclusive, manifestações da embaixada, do embaixador, aí pelas redes sociais, instando autoridades brasileiras a assumir determinados posicionamentos, o que pareceu... Eu nunca tinha visto nada assim no mundo da diplomacia. E, aparentemente, esse comportamento ostensivo, ele foi refreado, né? Houve algum progresso, ministro, nas conversas, na relação com a China e com a Embaixada da China no Brasil? Ótimo. Bom, eu, como ministro, meu interlocutor na China central é o ministro chinês de Relações Exteriores, Wang Yi, que é um contato muito produtivo que nós temos tido. Tive uma conversa telefônica com ele 10 dias atrás, aliás, no mesmo dia em que depois fui a Roraima para encontrar o secretário de Estado, Mike Pompeo, eu tive uma conversa telefônica com o chanceler chinês. E com ele temos um diálogo muito bom, muito produtivo, né, muito centrado em comércio, claro que é o nosso interesse central, talvez, na relação com a China. A questão da embaixada chinesa, enfim, né, existe a Convenção de Viena, né, que regula, digamos, regula a atividade diplomática, né, há muitos anos. E ela diz, olha, né, o agente diplomático não deve interferir com a política local, doméstica, nacional do país onde ele está servindo. Ele não deve contestar a legislação nacional de um país onde está servindo. E isso eu acho que, talvez houve aquela reação, né, inicial, mas acho que isso é bem compreendido por todos os diplomatas aqui no Brasil e seguramente também pelos diplomatas chineses, que não faz parte do que se requer de um diplomata procurar interferir no debate político do país onde ele está servindo e nem contestar suas leis. Então, no Brasil, né, nós temos liberdade de imprensa, liberdade de expressão, as pessoas falam o que quiserem, se quiserem falar da China, se quiserem falar dos Estados Unidos, se quiserem falar do próprio Brasil, evidentemente, né, falam. E eu acho que isso foi ficando claro, né, foi ficando claro. Nosso embaixador na China respeita plenamente né, a Convenção de Viena e a legislação chinesa, nesse caso. Nosso embaixador na China, nesse exemplo, jamais faria nada que se comparasse com qualquer coisa que pudesse ser vista como contestando autoridades chinesas ou contestando o governo chinês, seja do legislativo, executivo, judiciário, que seja equivalente disso na China, né? Então, eu acho que é isso, seguir a Convenção de Viena, está sendo seguida, e isso beneficia a relação do Brasil com a China. Eu acho que, né, claro, não quero interpretar interesse chinês, mas ficou claro que não era de forma nenhuma interesse da China criar nenhum tipo de atrito com qualquer autoridade brasileira de qualquer poder. As relações estão bem, estamos, claro, do ponto de vista brasileiro, as nossas exportações para a China estão aumentando, né, enquanto por causa da Covid as exportações para a maioria dos países estão diminuindo, para a China estão aumentando. Isso mostra que nesse tema central da relação Brasil-China, tudo vai bem, e tudo vai bem também nos outros domínios. Quero agradecê-lo muito, então, ministro Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista mesmo, ministro. Boa noite, até uma próxima. Eu que agradeço estar com vocês aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.